Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, uma boa madrugada, bom dia para você que nos assiste nessas primeiras horas dessa sexta-feira. Meus amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte aqui da família Vascaíno desde sempre. Graças ao nosso bom Deus e vocês que estão sempre aí nos ajudando, interagindo com o nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando o joinha, se tornando membro. Nós alcançamos a marca tão esperada de 13 mil inscritos aqui no nosso canal. Se você quer ver o nosso canal ainda maior, crescendo cada vez mais, então compartilhe o nosso vídeo, o nosso link para mais torcedores do nosso Vascão, deixe também o seu joinha, se inscreva se por acaso você ainda não se inscreveu e também se quiser continuar nos ajudando, se torne membro aqui do nosso canal. A partir de R$2 por mês já ajuda muito, a manter o nosso trabalho. A gente faz um trabalho diário, todos os dias a gente coloca conteúdo ou no finzinho da noite ou no início da madrugada, que é o caso de hoje, mas sempre trazendo para vocês informação sem fake news e, é claro, muita opinião. Então é muito importante também que você deixe a sua opinião, deixe o seu comentário aí nos comentários, mas sempre com respeito, sem palavrão, sem nada, mas deixe a sua opinião, concordando ou discordando de mim. Eu respeito a opinião de vocês e preciso da opinião de cada um de vocês, tá, gente? É assim que a gente trabalha. A gente não trabalha só com uma linha de raciocínio que eu falei, tá falado e acabou, não. Eu quero saber o que vocês pensam também em relação aí ao nosso Vasco. Os amigos vêm comentando aí. Muito obrigado a todos vocês que vêm interagindo. Agora, meus amigos, olha só. A gente vai falar de muita coisa do nosso Vasco nesse conteúdo, viu? Muita atualização de mercado da bola, renovação de contrato, jogador que poderia ficar fora dos relacionados parece que está apto para viajar para Minas Gerais, situação do Felipe Coutinho, vamos falar também sobre a reforma de São Januário, vamos falar sobre Leandrinho ali, o Al-Shabaab tem interesse no jogador, o goleiro Alexander, sobre o zagueiro Balbuena, muita coisa. A gente vai abrir aspas aqui também para o Euriquinho, ele que uns 2, 3 dias atrás foi lá no canal do Benjamin Bach, e deu ali uma declaração bem polêmica. A gente vai explicar isso aí para vocês também. Vamos falar, é claro, do jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro e também o jogo entre Vasco e Operário, Vamos falar de todas essas situações. Então, galera, vamos embora, vem comigo. Aperta o seu cinto, está começando mais esse Madruga Vasco no nosso canal Vascaíno desde sempre. Show de bola, galera, show de bola, é isso aí. Então aqui estamos dando início ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. Meus amigos, olha só, situação do Ryan, como diria aí muita gente na rede social, bota nos títulos, fim da novela, acabou a espera, martelo batido, negócio fechado. Essas frases, esses clichês, que a gente está acostumado aí na rede social, se fez valer. Porque agora é oficial, o próprio Vasco divulgou nas redes sociais o contrato entre Vasco da Gama e Ryan foi renovado, o vínculo foi estendido até o fim de 2026. Mais 1 ano e meio praticamente de contrato o Vasco terá com o jovem Ryan Vitor, ele que é oriundo, cria da base, das categorias de base, melhor dizendo, do nosso Vasco da Gama, um artilheiro esplendoroso na base, subiu ao profissional, começou fazendo gol lá contra o Inter em Porto Alegre, depois caiu muito de rendimento. Em 2024 nós torcedores já estávamos aqui pelas tampas com o futebol não apresentado pelo Ryan, pela postura dele também dentro de campo, a gente cobrou muito, E esse ano de 2025 eu acho que ele entendeu um pouco das críticas, entendeu o peso da camisa que ele representa, que ele veste, enverga quando entra em campo, e já está dando uma resposta um pouco melhor, diferente
das duas últimas temporadas. Já fez mais gol, por exemplo, esse ano do que ano passado, assistência. Vem aos poucos aí figurando o time titular do Vasco, foi titular nas últimas duas partidas. Não vou nem falar se jogou bem ou não, estou dizendo aqui um panorama geral. Tá, e agora é oficial o vínculo aí, o contrato entre Vasco e Rayan foi renovado até o fim de 2026. Lembrando que tem muitos clubes interessados na contratação do nosso cria, né? Tem clubes ali na Inglaterra que já chegaram a fazer sondagem, clubes da Itália já não apresentaram propostas, mas avançou bastante em algumas tratativas, times até mesmo da MLS demonstraram interesse, é claro, nada oficial ainda, não chegou uma proposta carimbrada, timbrada aí na mesa do Pedrinho, na mesa do Vasco, para o Vasco estar vendendo os direitos econômicos do Rayan, mas por isso o Vasco já se antecipou para o Rayan não deixar o clube de graça, não assinar outro pré-contrato com outra equipe, né? O pai dele, que é um empresário, vem agenciando a carreira do jogador, o próprio jogador também entendia que seria uma covardia sair do Vasco assim, assinando pré-contrato, saindo de graça. Eles entendem que deve, vamos dizer assim, entre aspas, essa gratificação ao clube. Ficando agora, renovando, né, para o jogador fazer vitrine, para ele mostrar o futebol e, claro, se amanhã ou depois acontecer dele despontar dentro de campo, apinta algum clube de fora do país, coloca um dinheiro forte na mesa para fazer a contratação do atleta com isso. O jogador ganha, indo jogar em outro cenário aí do futebol mundial, e o clube também ganha. O Vasco também arrecada um dinheiro pesado em relação ao nosso menino Rayan Vitor. Então agora, fim da novela, tá? Contrato assinado, o próprio Vasco já divulgou, não é A, B ou C, canal XYZ que está falando, é o próprio Vasco afirmando aí que o vínculo então estendido até o fim de 2026. Ainda se tratando de jogador, né, a situação do Felipe Coutinho, o Vasco não tá tão desesperado assim, tá? Tem gente falando, o Vasco deixou para junho, também não é assim, tá? Vamos pontuar as coisas aqui, tem muito mentiroso, tá, gente, na internet. Me acompanha aqui, vocês vão se dar bem, eu trabalho com a verdade, quem conhece o meu trabalho, quem acompanha, sabe que eu trabalho com a verdade. Claro, errar é humano, às vezes a gente fala alguma situação aqui, tá errada, a gente vem e pede desculpa, ou então às vezes a gente reproduz uma informação, replica, né, uma informação que está sendo divulgada na mídia e depois a gente descobre que não é. Mas eu sempre boto a cara aqui e peço perdão para vocês. Mas se tratando do Felipe Coutinho, tem gente dizendo, o Vasco só vai negociar em junho. Mentira. O Vasco está negociando agora. Também é mentira. A questão é o seguinte, o Pedrinho, Marcelo Santana, Kia, o empresário do Coutinho e o próprio Coutinho, é claro, eles já têm algumas conversas. E aí, Coutinho, quer ficar? Tá bem, tá legal. O Coutinho quer ficar no Vasco, ele quer renovar o contrato, o Coutinho quer fazer algo diferente, o Coutinho quer deixar um legado com a camisa do Vasco. Ele não quer ser só aquele jogador muito promissor, revelado na base, começou bem, foi para a Europa, arrebentou no Liverpool, jogador de Copas do Mundo, enfim, mas o Coutinho entende que ele tem uma dívida, vamos dizer assim, né, no bom sentido da palavra, com o Vasco, né, ele quer retribuir, né, tudo que o Vasco fez para ele, para a carreira dele, para a trajetória, para a história dele, né, desde garoto estudando no colégio Vasco da Gama, foi, né, enfim, ajudou o Vasco a subir. A primeira vez que o Vasco caiu, ele estava naquele plantel, aquele plantel que chegou a brigar pelo título, ele também fazia parte ali em 2011, depois acabou sendo vendido, onde ele foi jogar no futebol europeu. Então o Coutinho quer deixar um legado, ele quer escrever o nome dele na história do Vasco, assim como ele escreveu em outros clubes onde passou. Então, para isso acontecer, ele não pode deixar o Vasco agora, né? Até porque, com uma temporada ainda em curso, né, tem aí a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, eu me arrisco a dizer para vocês, se o Vasco, pro Vasco no caso, não renovar com o Felipe Coutinho, opinião minha, tá? Não é informação, é opinião minha, mas eu me arrisco a dizer que só se, por exemplo, Deus nos livre e guarde, o Vasco foi eliminado de forma precoce da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, e tiver mal das pernas no Campeonato Brasileiro, aí pode até ser, dependendo da frustração do que acontecer, dos bastidores, da cobrança interna, cobrança externa, pode até ser que o Coutinho prefira não renovar ou ambas as partes prefiram encerrar o ciclo por aqui mesmo.
tá? Mas do contrário, eu não acredito que o Coutinho deixe o Vasco, que o Coutinho volte lá para o Aston Villa, ou que ele volte para o mundo árabe, ou vá jogar nos Estados Unidos. Não acredito, porque ele só tem 33 anos, né? Vai fazer 33, salvo engano, ou fez, ou vai fazer, enfim, ele é 9'2", né? Tá na casa dos 33 anos ainda, tem muita lenha para queimar. Se ele tiver aí um cuidado com a saúde, que a gente sabe que ele tem, e tiver um bom preparo físico e ritmo de jogo, aos poucos ele pode ir retomando a forma física. É claro, ele jamais vai voltar a ser aquele cara de 18 anos, que corria 90 minutos, se chamasse para jogar uma pelada depois do jogo, ainda jogava em alto nível, né? Mas, guardadas as proporções, tem muito talento, tem muita qualidade com a bola no pé, uma ótima finalização, tem o drible, né? É um jogador, aquele jogador que joga de terno. Então acredito que, e muita gente lacrando em cima dessa história, tá? O Vasco não está realmente aí desesperado em cima, porque o Aston Villa já sinalizou que não vai trazer o Coutinho de volta lá para a Inglaterra. Trazer não, né? Levar ele de volta para a Inglaterra, porque o Aston Villa tá legal, tá indo bem, foi bem na Champions League, tá indo legal ali mais ou menos na Premier League, né? Então assim, como se diz, não precisa do Coutinho lá. E tecnicamente ele tem a agregar, mas fisicamente não vai. Não acompanha mais o ritmo, a intensidade de uma Premier League. Então é muito provável que ele fique aí pelo menos por baixo até dezembro. Tá? Até dezembro é muito provável que ele fique. Tá? Agora, se esse contrato vai ser estendido para além desse ano, para o ano que vem, aí já é uma outra história. Aí, como diz o ditado, né? O campo vai falar, né? O campo vai mostrar os resultados, a performance dele dentro de campo com a camisa do Vasco nessa temporada. Vão dizer se o Vasco faz bem em estender um vínculo aí com ele por mais um ano e meio, né? Ou 2 anos, ou não. Ou acabou aqui, valeu, muito obrigado, vai com Deus e boa sorte, ou então só até o final do ano. Mas a minha opinião, tá tudo muito bem encaminhado. Não é só a minha opinião, agora é informação. Tá tudo muito bem encaminhado. Tem conversa com o Kia, tem conversa com o próprio Coutinho, com a diretoria do Vasco. O Vasco não fez aquela ligação oficial ainda para o Aston Villa, mas o Aston Villa já deixou as cartas na mesa desde o ano passado. Já está tudo ali já estipulado, as cartas na mesa, e o próprio mercado mostra também. Os movimentos que o Aston Villa vem fazendo no mercado já mostram que não tem interesse de repatriar o Felipe Coutinho. Pode acontecer. O que pode acontecer é pintar, por exemplo, uma proposta aí do mundo árabe, dos Estados Unidos, sei lá, de algum mercado alternativo, colocando muito dinheiro na mesa para contratar o Felipe Coutinho. Aí pode ser que o Aston Villa ligue para ele, tem uma proposta pesada aqui, a gente deve um dinheiro para você, porque o Aston Villa, meus amigos, deve algo em torno de 20 milhões de reais para o Felipe Coutinho. Então, só se pintar uma proposta de um mercado alternativo muito boa para ambas as partes, para o Aston Villa ligar para ele e falar, e aí, encerra aí e vai para outro lugar, porque tem aqui um time para você jogar, vai entrar grana, a gente vai pagar você, coisa e tal. Mas ainda assim o Coutinho tem que falar, não, beleza, eu tô indo. Não, não quero ir. Avisa eles lá que eu não vou. A palavra final ainda é do Coutinho, né? Então por isso que eu falo para vocês, provavelmente aí vai tudo ser encaminhado, ele vem jogando bem, né? A gente torce para que ele consiga performar em alto nível nos clássicos contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, jogo grande contra Palmeiras, contra Galo Mineiro, jogo de Copa do Brasil mata-mata, Sul-Americana. A gente torce para ele performar nesses jogos, né? É onde a gente realmente precisa, onde a gente espera que o talento dele desequilibre a nosso favor. Então, sem lacração e sem conversa fiada. Não está nem abandonada a história, também não é assim, só em junho, agora não. Não, tem conversa, já tem tudo encaminhado. Não precisa desesperar, o contrato não vence agora, ele não tem aquele desespero de, sabe? Então, acho que assim, o Vasco sabe do sentimento do Coutinho pelo clube, né? E o Coutinho sabe também do desejo da diretoria e da torcida também, de boa parte da torcida, que ele fique no clube, né? Porque se ele, por exemplo, se o Coutinho está se sentindo, exemplo, mal no clube, se sente que não é bem-vindo, ele nem esperaria o contrato, né? Pô, chegaria a primeira oportunidade na janela, pega, como diz aí a rapaziada do interior, tchau, obrigado. Pega as coisinhas e vai embora. Mas não, ele sabe que ele é bem quisto no elenco, a diretoria quer que ele fique, a maior parte da torcida quer que ele fique também e ele quer ficar. Então tem a fome, tem a vontade de comer e o rango tá na mesa, então não tem caô. Tá, gente? Dito isso, quero falar com vocês agora
de outro jogador, do Leandrinho, já que eu falei de mundo árabe e tal. O Leandrinho foi emprestado ao Al-Shabaab, tá, meus amigos? E é o seguinte, o Vasco contratou o Paulinho Paula, né, nosso querido Paulinho de Paula, junto ao Al-Shabaab. Deixa eu só arrumar aqui, tá me irritando, meus amigos, tá me estressando aqui esse boné. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O Vasco contratou o Leandrinho junto ao Al-Shabaab, contratou o Paulinho junto ao Al-Shabaab, e o Vasco ficou devendo ali um percentual mínimo, ele ficou devendo um valor em relação à transação do Paulinho Paula. O Al-Shabaab, né, veio atrás do Vasco esse ano, coisa e tal, venceu a parcela, aí os caras, os árabes lá, e aí Vasco, cadê o cash? Faz-me rir em relação à venda do Paulinho. O Vasco prontamente falou, olha, a gente tá meio aqui apertada a questão de dinheiro aqui, vai entrar uma receita, mas já tá meio comprometida. A gente tem também que contratar jogadores para a janela, a gente sabe que a gente tem que pagar vocês também, a gente entende. Vamos fazer um bem bolado? Aí foi onde o Vasco colocou o Leandrinho na jogada. O Vasco emprestou o Leandrinho até o meio dessa temporada, até junho de 2025, ganhando uma compensação financeira de 5 milhões de reais mais ou menos, e abatendo um valor da dívida do Paulinho Paula. Tá? Teve muito torcedor que ficou puto, que ficou chateado, que xingou o Pedrinho, coisa e tal. Mas olha, o Pedrinho fez certo, gente, porque o Leandrinho não iria ser titular. O titular da posição é o Lucas Piton, e o Vasco tem também o interesse de vender o Lucas Piton para o mercado europeu. E o Piton também tem vontade de jogar na Europa. E o Leandrinho é novo, tem toda uma vida, toda uma carreira ainda pela frente. Então não adianta queimar as etapas. Então o Vasco fez muito bem. Falou, ó, tem um garoto aqui que tem muita qualidade, mas ele não é a primeira opção, porque tem um outro jogador também que está jogando bem, coisa e tal, que é o titular, que é o Piton. Então a gente pode emprestar só até o meio do ano. Então o Vasco fez muito acertado, um contrato curto de empréstimo, porque se não der certo, se precisar de jogador, ou se no meio do ano pintar uma proposta pesada para poder vender o Lucas Piton, opa, Leandrinho, vem que a gente precisa de lateral esquerdo. Né? Então é tipo isso. Agora, o Al-Shabaab, por sua vez, não quer ficar por aí só. Não quer parar nesse empréstimo. Tá? Isso mesmo, o Al-Shabaab sinalizou um interesse em contratar, no caso, em definitivo, em adquirir, comprar os direitos econômicos, os direitos federativos do menino Leandrinho, lateral esquerdo, cria da base do Vasco da Gama. Então, não tem nada oficial ainda, mas os árabes podem aí a qualquer momento colocar uma proposta pesada na mesa do Vasco da Gama para levar o nosso menino, o cria da base do Vasco, lateral esquerdo, Leandrinho. Tem bastante qualidade, tem imponência física, tem velocidade, finaliza, tem um bom cruzamento, um jogador de aproximação. Eu acho que ele tem muito a evoluir. Sobretudo hoje, no futebol mundial, tem uma carência muito grande em laterais, né? Tanto o direito quanto o lateral esquerdo, que é a função do nosso Leandrinho. E o Vasco está muito bem servido, obrigado, de laterais. Porque hoje o Vasco tem, eu falei até disso ontem, né? O Vasco tem o lateral direito, o Puma Rodrigues, tem o Paulo Henrique, que é o titular, o Puma, que é o reserva, e ainda tem o menino Paulinho, da base, que é muito bom jogador também. Jogador de seleção, campeão do Sul-Americano, jogou o Campeonato Carioca, fez gol. O Paulinho tem muita qualidade também, o menino da base. Na lateral esquerda a gente tem o Lucas Piton, tem o Vitor Luiz, né, característica diferente, mas temos esses dois jogadores. E ainda tem um outro lateral esquerdo que me fugiu o nome aqui agora, que também é bola, é bom de bola também, que entrou também no Campeonato Carioca, ele jogou contra o Boa Vista. E tem o Riquelme, que também é lateral, que foi emprestado. Né? E mais o Leandrinho. Então por isso o Vasco pôde se dar esse luxo de emprestar o Leandrinho, coisa e tal, já abateu uma questão da dívida do Paulinho Paula, já resolveu um problema de um lado, ganhou um dinheirinho de outro, não deixou o menino encostado aqui, tá ganhando rodagem lá, tá fazendo vitrine. Teve gente que ficou dodói, mas não, foi inteligente do Vasco. Botar um jogador numa vitrine, num campeonato multibilionário, né, onde ele pode mostrar o futebol, que no momento o Vasco pode amarrar uma transação boa para o jogador e para o clube. O Leandrinho, nesse primeiro momento, parece que ele quer jogar no Al-Shabaab. Né? Ele parece que ele quer realmente ficar por lá, tá se dando bem, tá jogando direitinho, e os árabes querem a contratação do nosso cria Leandrinho. Fica para vocês então o registro a qualquer momento, a qualquer dia, nos próximos dias, semanas, meses aí no máximo.
deve pintar uma proposta dos árabes na mesa do Vasco da Gama. Meus amigos, vamos falar aqui, hein? Ainda falando de mercado, muita coisa no mercado, viu? Desculpa pela tosse, tá o tempo meio seco, a gente tosse mesmo. Olha só, o goleiro Alexander, como a gente já trouxe para você na semana passada, né? Agora é oficial. Outro cria da base do Vasco também, eu acho que ele é bom goleiro, tem boa estatura, é bem franzino, né, para poder dar aquela explosão, atacar a bola, né, tem uma boa envergadura, tem talento, mas o Alexander deu azar, né, ele foi lançado num tempo que o Vasco estava jogando Série B, voltando para a Série A, pressão da torcida, não podia errar, nada podia dar errado e coisa e tal. Com isso ele acabou ficando na reserva, estreou legal, depois foi emprestado e voltou para o Vasco. Estava treinando, né, com o elenco, tranquilamente com o nosso plantel profissional, só que a questão é que hoje nós temos o Léo Jardim, titularíssimo, o Daniel Fusato, que chegou para ser o reserva imediato, e além disso ainda tem o menino Pablo, também subiu da base para o profissional, além do próprio Alexander, né? Ainda tínhamos aí outros goleiros que já, né, por exemplo, o House, né, que foi lá para o Vila Nova. Então assim, para o menino ganhar rodagem, para ele jogar bola, para ele não ficar ali como terceiro ou quarto goleiro. O tempo vai passando, a carreira do jogador tem que ser construída. Com isso, o Vasco confirmou o empréstimo do nosso cria, né, o goleirão Alexander, para o capital de Brasília, do Distrito Federal. Então, confirmado, já ia falar Leandrinho, o Alexander, né, é jogador por empréstimo do capital de Brasília, lá do Distrito Federal. Boa sorte para o nosso goleiro Alexander, vejo bastante potencial nele, tomara que dê certo, né? Porque o futebol tem isso, tem muito jogador que todo mundo vê muito potencial e a gente pensa que vai decolar e não decola. E tem jogador que muita gente nem pensa que vai e quando vê o jogador estoura, né? Tomara que o caso do Alexander, que ele decole, que ele consiga alçar grandes voos na carreira, tomara que ele faça um ótimo campeonato lá com o capital, de repente voltar para o Vasco no ano que vem, ou de repente, né, conseguir aí jogar em outras equipes do cenário, ou do cenário brasileiro, ou do cenário de outros países, mas eu torço para que dê certo aí, tudo de bom, boa sorte para o nosso cria Alexander. Ainda se tratando de mercado da bola, muita coisa acontecendo, tá? Tem gente aí, lacrador, só que aqui eu vou dar o nome, filho feio também tem pai, né? Lá no Alô Turma, lá no Atenção Salgadinho, não, sempre confundo, é Atenção Vascaínos, né? Lá no Flávio Dias, vocês entenderam, né? Brincadeira à parte, Flávio Dias está afirmando, batendo no peito, né? O homem é complicado, mas cada um fala o que quer. Está afirmando que o alto salário, a alta pedida salarial de Fabiano Balbuena estaria dificultando a contratação dele pelo Vasco. Vamos lá. Primeira coisa, é incoerente. Porque se você quer jogador bom, você tem que pagar caro. Não tem como. Quer jogador bom? Então gasta, paga caro. Quer comer filé mignon? Beleza, vai lá e paga o preço do filé mignon. Não adianta querer filé mignon e pagar a 100. E pagar aí capa de filé. Quer comer uma carne macia? Coça o bolso. Não é assim quando você vai fazer um belo churrasco, um belo prato, né? No time de futebol é a mesma coisa. Jogador que tem qualidade, o salário é mais alto. Se um cara tem aí, um restaurante, ele vai fazer entrevistas com vários profissionais para serem chefe de cozinha do restaurante do cara, exemplo. E aí ele vai e aparecem lá 3 chefes de cozinha. Um acabou de se formar, não tem currículo ainda, só está fazendo estágio, está buscando seu lugar ao sol. O outro é um chefe já há muitos anos, mas aquele cara bem ali mais ou menos. E o terceiro chefe é um cara badalado, estrelado, premiado, né? Onde ele vai, ele atrai a multidão. Então é óbvio que o salário do chefe estrelado, famoso, vai ser muito mais caro do que o salário do chefe que está ali 10 anos no mercado, ali não é nem ruim nem top, ali é um chefe normal, e vai ser mais caro também do que o rapaz que acabou de sair da faculdade. Porque ele tem qualidade, o cara tem lastro, tem costas largas, é simples assim. No futebol, a receita é essa. Se você quer jogador que chega para vestir a camisa e ser titular, tem que gastar dinheiro. Exemplo,
O Vasco passou anos com dificuldade para encontrar goleiro depois da saída do Martin Silva. Vocês se lembram, né? Foi um Deus nos acuda, foi Sidão, foi Fernando Miguel, foi um monte de gente, até o Vanderlei. O meu sonho era ver o Vanderlei jogando no Vasco, um goleiraço no Santos, e no Vasco só frangou, né? Até que o Vasco achou lá o Batman, né? O Thiago Rodrigues, que chegou no Vasco forte, saiu fortão, né? Engordou pra caramba, mas fez a parte dele, ajudou o Vasco a subir para a Série A. O que o Vasco fez? A 777, não é passando pano pros caras não, tem o ranço da 777, mas a gente tem que falar a verdade. A 777 falou assim, todo bom time começa por um bom goleiro, então vamos acabar com essa palhaçada, vamos pegar um cara lá na Europa. A 777 foi lá no Lille, da França, e achou o Léo Jardim, revelado na base do Grêmio, mas até então era um goleiro comum ali no cenário, não era badalado nem nada, mas viram um potencial nele, fizeram análise de desempenho, o scout dele, falou, não, esse aqui acho que vai resolver a meta do Vasco. E a 777, para se calçar de vez, para não ter problema nenhum com o goleiro, foi atrás do Ivan, que é um goleiraço, né? Revelado ali na Ponte Preta, quem viu ele jogando na Ponte Preta é um baita de um goleiro. Depois o Corinthians contratou o Ivan, ele foi jogar fora, voltou, e a 777 foi e contratou o Ivan. Aí depois acabou que ele não teve espaço no Vasco, ele foi jogar no Internacional. Aí tá até lesionado, né? Tomara que ele volte, que Deus abençoe a vida do Ivan. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que depois que o Vasco gastou dinheiro, acabou o problema de goleiro. Ainda rimou, né? Acho maneirinho isso. Vocês entendem o que eu tô falando? Acabou o problema. Aí agora chegou um outro goleiro, Daniel Fusato, em tom de aposta, de graça, o contrato dele acabou lá, ele chegou aqui, o Vasco não pagou nada, paga o salário dele, ok. É o goleiro reserva do Vasco. Mas o titular, o Vasco gastou mais de 10 milhões de reais para contratar o Léo Jardim. E hoje é um dos melhores goleiros do Brasil em atividade. Tem ali a deficiência na bola aérea, coisa e tal, mas é um ótimo goleiro. Voltando para o assunto do Balbuena, se você quer um zagueiro para chegar aqui, jogar bola, passar segurança para os companheiros, não deixar passar nada ali atrás, xerifão, que bota a cara, que é sujeito homem, tem que pagar o que o homem está pedindo. Diferente do que o senhor Alexandre Matos fez quando trouxe o João Vitor. O João Vitor não tinha 30% do lastro que o Balbuena tem e chegou no Vasco com o status de Thiago Silva. Né? Com o status de Thiago Silva. Porque se a 777, se o senhor Alexandre Matos, quando foi atrás do João Vitor, em Portugal, se o Matos pega mais uma ponte aérea, em vez de ficar em Portugal e vai para Londres, lá na Inglaterra, na terra do Rei Charles, ele poderia ter ido atrás do Thiago Silva, que estava lá no Chelsea, tranquilex. É claro, o Thiago Silva é ídolo lá no Fluminense, coisa e tal, é muito tricolor, veio de graça, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer é pelo valor. Pô, para quem gastou aí 35 milhões de reais para contratar o João Vitor, mais as metas que pode chegar a 50 milhões de reais, daria para tentar ali algo diferente com o Thiago Silva, não daria? E o Thiago Silva, todo mundo já sabe, quando ele joga, o Fluminense praticamente não leva gol. Todo mundo sabe disso. Não é segredo para ninguém. E olha o João Vitor aí, a loucura que é o Deus nos acuda que é com o nosso JV na zaga. Eu torço para que dê certo, né? O coitado do João Vitor, torço. Mas o que eu quero dizer é que assim, nem sempre a receita de gastar muito significa que o cara é bola. Mas no caso do Balbuena não é um Thiago Silva, não é aquele, meu Deus, que é o Maldini, né? O Carlos Puyol. Não é o monstro sagrado da zaga, como diria o craque Neto. Mas o Balbuena coloca no banco de reservas todos esses camaradas que estão jogando na zaga hoje do Vasco. Então por que o salário alto é problema? Porque se o Vasco pode pagar $500 mil para o Lloyd Augusto, não pode pagar um salário digno para o Balbuena? Peraí, pô, peraí. Porque se o Vasco pode apadrinhar Alex Teixeira Souza, então só para encher linguiça, desculpa, mas é a verdade, não pode contratar o Balbuena, porque o Pedrinho pôde trazer o Maxime Domingues, que nem jogou direito, já foi, está lá nos Estados Unidos emprestado, e não pode contratar o Balbuena, porque contratou o Jean Davi, que, meu Deus do céu, não sei o que ele veio fazer no Vasco, santo Deus.
e não pode contratar o Balbuena. Então são essas decisões que a gente tem que questionar. É claro que a fonte do alô turma não quer dizer nada, porque ultimamente está errando quase tudo. Não tô aqui para criticar não, mas a verdade é essa. Depois que o Pedrinho ali andou dando umas tesouradinhas ali lá no Atenção Salgadinhos lá, andou botando cada um no seu lugar, andou jogando algumas paradas na mídia aí, né? O alô turma, tá dodói, tá tentando tumultuar o tempo todo porque acabou a mamata no Vasco. Ele não tem mais as informações que nem ele tinha antes, na era Salgado, porque ele dava palco pro Salgado, era meu presidente, né? Lá no alô turma era Salgado, meu presidente. Osório, melhor dirigente do Brasil, né? Aquela lacração, aquela palhaçada toda. O Pedrinho chegou, acabou essa mamata. Então, depois disso, ele tá errando muito. Tá errando muito. Tá? Então, é incoerente. Porque se o Vasco quer resolver o problema de elenco, de plantel, tem que gastar. Ué, o cara que mais deu certo na janela de transferência agora é o que custou mais caro, o Nuno Moreira. E é o que está jogando bola. É o cara que está jogando bola. O Lloyd, a gente reclama que o Vasco pagou 3 milhões, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas não está jogando. E o Nuno, o Vasco pagou mais caro. E tá jogando. Tá jogando bola. Então, são essas coisas que a gente tem que ver. Por exemplo, o Vasco passava uma dor de cabeça enorme com o camisa 5. Todo mundo se lembra. Até o meio do ano passado era um Deus nos acuda para ter um volante no Vasco. A gente passou raiva com o Praxedes até umas horas aí, né? Pois bem, depois quando o Vasco criou vergonha na cara, foi lá no Atlético Paranaense, gastou 10 milhões de reais, tá pagando parceladinho lá, o carnê dessa grossura assim, ó, mas tá pagando para contratar o Hugo Moura. Hoje a torcida do Vasco pode reclamar de tudo no time. Mas que o Hugo Moura não marca, ninguém pode falar nada, porque o cara marca igual um leão no meio campo. E ainda sabe sair jogando. Por quê? Gastou. Enquanto o Vasco estava tentando contratar volante de graça, volante da Série B, volante por 3 milhões de reais, volante por empréstimo para poder pagar meio milhão que ninguém, né? Tava dando tudo errado no meio campo do Vasco. Quando o Vasco realmente gastou dinheiro para trazer um cara, a coisa tá encaixada. Então é muito incoerente, tá? É muito incoerente essa fala lá do Flá Dias. Sem perda, sem ganho. Se você não investe, você não ganha. No futebol é assim, não só no futebol, no business, no mundo do negócio é assim. O futebol é um esporte, mas é gerido por negócio. Tá? Então assim, eu ainda acredito na contratação do Balbuena. Eu acredito. Se vem mesmo, eu não vou cravar para vocês. Eu não tenho o telefone do Balbuena, do empresário dele, do Pedrinho, para falar, e aí, vai vir, não vai? Também até porque para não tumultuar, né? O Vasco mesmo não vai sair falando agora, antes de abrir a janela aí 2 meses, já estamos acertando com o Balbuena, para aparecer um Corinthians, um Santos, um Palmeiras, um São Paulo, sei lá, alguém, e atrapalhar. Não, é aqui, ó, boquinha de siri, tá certinho mesmo. Vamos torcer para que dê certo. E ó, tem que pagar salário porque o cara é bola. O cara é bola, tá? Meus amigos, falamos bastante do mercado da bola. Agora eu quero falar com você de uma polêmica aí envolvendo o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto, inclusive, sentiu aí a parte da musculatura nesses últimos dias, ficou fora de um treinamento, mas voltou a treinar normalmente nessa quinta-feira e deve ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro em Minas Gerais. O Lloyd aí, muita pressão em cima dele, o conselho do Vasco aí, muita gente aí reclamando o que ele veio fazer aqui. Eu não vou mentir para vocês. Quando o artista falou aquele tanto de coisa, eu e quase todo mundo falou, nossa, traz o cara tem personalidade. Aí você pega o vídeo do cara, o cara dá o tapa na frente, sai correndo, dribla um, dribla outro, e dá o passe, e sai o gol, e bate de fora da área, e é gol, e não sei o que, fala assim, porra, é isso que a gente precisa. Só que no dia a dia estão falando que o cara treina muito bem no CT. Só que ele tá com uma pressão muito grande, que quando ele chega nos jogos oficiais, ele não tá jogando nada. Tá? Então, a gente reclama muito pelo valor gasto. Dentro dessa situação, o Euriquinho, até gaguejei, o Euriquinho concedeu ali uma conversa, uma entrevista, uma conversa ali com o Benja, né, com o Benjamin Bach, eu gosto muito do Benja, e o Benja tem um respeito enorme pelo Vasco também. E aí o Euriquinho falou, né, que a situação do Lloyd foi o mesmo empresário que trouxe o Marcelo Santana para o Vasco, que tentou contratar o Mafra de Portugal, tentou comprar o Mafra de Portugal, né, intermediar lá a compra e a venda da SAF do clube português. Foi esse mesmo empresário
que ajudou o Marcelo Santana a trazer o Lloyd para o Vasco. Palavra do Euriquim, se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas até aí, tranquilo. A questão toda é que o Euriquim levantou a questão. Porque o Vasco supostamente gastou 3 milhões de euros, 18 milhões de reais para contratar o Lloyd e o cara não joga. Sendo que o Lloyd tinha um histórico de transações de sair a custo zero e chegar a custo zero nos clubes por onde passou. Saiu lá do Sporting B, Sporting Lisboa B, aí foi pro Mafra, foi pro Farense, se eu não me engano, depois foi pro Alanya da Turquia. Mas olha só, existe uma coisa no mercado da bola, não estou passando pano para Marcelo Santana, para Pedrinho não, tá? É só para a gente ver os dois lados da moeda, porque tudo que o Euriquim falou também foi suposição e achismo. Tá? Tem gente já falando que o Euriquim é o novo presidente do Vasco, porque ele é o dono da razão. Não, tem nada contra o Euriquim, não. Nada contra ele, nada contra ele. Tinha um respeito enorme pelo doutor Eurico. Também fez muita lambança no Vasco, tá? Vamos ser sinceros aqui também. Mas assim, é muita suposição. O Euriquim, mas eu acho. Mas porque o Vasco não divulgou. Mas se. É muito se. É muita suposição, é muito achismo. E pouco realismo. Porque quando existe a questão da procura e da demanda, a coisa funciona da seguinte forma. O Lloyd, o valor de mercado dele no Transfer Market é 1,5 milhão de euros. Estava avaliado em 1,5 milhão de euros. Tá? Valor do Lloyd, normal. Normal, valor normal. 1,5 milhão, daí 6, daí 9 milhões de reais, 8 milhões de reais. É um valor de mercado normal. Para o time europeu da Turquia é mais ou menos isso mesmo. Está ali na média. Como se fosse contratar um jogador brasileiro aqui por 3, 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. É um valor ali bem simbólico, baixo para o futebol de hoje. Para os parâmetros do futebol é baixo. A questão o clube turco não queria liberar o Lloyd porque o contrato dele não tinha acabado ainda. É muito óbvio isso, é muito lógico. Tinha contrato com eles, não queria liberar. O Lloyd começou a fazer toda aquela novelinha para deixar o clube. Foi aonde o Vasco entrou na parada, negociando. O Vasco iria contratar o Lloyd por empréstimo a princípio, mas aí o Alanya não quis liberá-lo, porque ele estava jogando bem lá. Lá ele era titular e coisa e tal. Aqui já é outra história, né? Até agora não chegou no Brasil ainda. Mas brincadeiras à parte, os caras falaram, olha só, quer levar ele antes do contrato vencer? Paga a multa. Mas o valor no transfer... mas o valor de mercado é X. Não, tudo bem, o valor de mercado é X, mas você quer levar ele antes, não quer? Então paga a multa. Foi o que aconteceu, gente. Foi o que aconteceu. Até porque não é 100% essa informação. É divulgado aí meio que, como se alavanteia na mídia, né? Meio que não é oficial. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa a contratação de Lloyd Augusto, foi assim. Não, é algo meio aí jogado ao vento. Mas pelo que foi jogado ao vento aí na mídia, o Vasco queria o jogador, ele fez aquela pressão na live, botou aquele terror, a torcida, meu Deus, o Vasco foi e pagou a multa. É isso. Aí o Euriquim levantou a questão, do valor gasto no Lloyd. Ele falou assim, palavra do Euriquim, mandaram o Lloyd falar aquelas coisas do Flamengo na live. Mandaram. Quem mandou? Quem é que mandou o Lloyd falar? Foi o Pedrinho? Foi o Marcelo Santana? Foi o Edmundo? Foi o empresário do Lloyd? Foi os amigos dele lá da rua, da esquina da casa dele? Quem que falou isso? Quem mandou ele falar aquilo? Então é muito subjetivo. Mandaram o Lloyd falar aquilo na live para poder incendiar a torcida. Então, na minha humilde opinião, eu gosto muito do Euriquim. Ele tem um ponto de vista diferente de algumas coisas, que eu acho até legal. Mas dessa vez eu vou divergir do que ele está falando. Eu não concordo com o Euriquim. O Lloyd não joga bola? Até agora não joga. Até agora não. Ele pode queimar nossa língua aí amanhã ou depois, e começar a jogar. Mas até agora não. Mas o Euriquim, quando você vem a público e fala, mandaram ele falar na live, tem que dar nome aos bois, Euriquim. Tem que falar, fulano e ciclano mandou ele falar aquilo lá para poder atiçar a torcida do Vasco, para contratar ele, porque o empresário dele é amigo do Marcelo Santana, que é o cara lá que tentou comprar um clube, que é onde ele já jogou também, que não sei o quê. Aí a coisa ganha corpo. Agora, você chega num canal, chega lá no BAC e fala, porque o mesmo cara que trouxe o Marcelo Santana pro Vasco,
tentou comprar a SAF do Mafra, lá em Portugal, que era o ex-clube do Lloyd, que conhece o Lloyd, intermediou a vinda do Lloyd para o Brasil. E aí, fulano e ciclano do Vasco mandaram o Lloyd falar aquilo na live para incendiar a torcida. O clube turco queria emprestar, mas o Vasco quis comprar e pagar a multa. Aí ia estar comprovado parada errada. Só que o Euriquim não falou, ele não deu nome aos bois, ele jogou no ar. Mandaram falar aquilo lá na live. O empresário dele, o empresário não sei o que, sabe? Ficou uma coisa, pra mim, mais uma vez, tá, gente? Não tô passando pano pra Pedrinho e Marcelo Santana. Marcelo Santana tá fazendo hora extra no Vasco, pode pegar o banquinho e sair de mansinho. E o Pedrinho vai muito bem fora do departamento de futebol. No departamento de futebol tá deixando muito a desejar o nosso Pedro Paulo de Oliveira. Tô passando pano pra eles não. Mas olha só, pra mim essa fala do Euriquim é pra tumultuar. É pra tumultuar. É pra gerar tumulto, pra fazer a torcida cobrar, pra fazer dispensar jogador, é pra tumultuar os bastidores do Vasco. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque abre aspas pro Euriquim, olha o que ele falou. Deixa eu achar aqui, achei. Abre aspas. O Pedrinho foi eleito, mas são outras pessoas que administram o clube. Ele ainda deu o nome de Alain, né, que a gente acha, não tenho certeza, não sei se é o Alain Belanciano ou se é outro Alain, e o nome de um outro rapaz, que me fugiu o nome agora, que eu esqueci de anotar, peço perdão para vocês. Ele falou, fulano e ciclano estão comandando o Vasco. São eles que são os gestores do Vasco. O Pedrinho é muito vascaíno, é muito apaixonado, sou muito amigo dele, não sei o quê, mas não é ele. Isso é uma fala de quem quer tumultuar. Sabe por quê? Ele é um grande benemérito. Ele tem um apoio político. Ele carrega o nome Miranda nas costas, do pai dele. Então tem muita gente que é saudosista do Eurico Miranda, que o que o Euriquim fala assina embaixo. O Euriquim marotamente já começa a fazer um movimento aí político. Seja para o Vasco dispensar jogadores e trazer mais jogadores, que a gente sabe que tem essa pressão interna, né? Ou seja, visando alguma coisa aí no ano que vem, não sei, é opinião minha. Mas eu acho que quando você vem a público e fala coisas muito sérias, como o Euriquim falou, tem que dar nome aos bois. Tem que falar, o empresário fulano, ele não falou o nome do empresário, tinha que ter falado. Ele falou a empresa. Tinha que ter falado a empresa X, encabeçada por empresário fulano. Fez assim, fez assado. Fulano e ciclano do Vasco mandaram o Lloyd forjar a live, falar aquilo lá na live. E agora ele pinta aqui pelo dobro do valor. Muito estranho, jogador com histórico zero. Aí, botava fogo no parquinho. Só que ele jogou pra galera, ele deixou no ar. Ele não deu nome aos bois. E isso, pra mim, tumultua os bastidores. Mais uma vez, Pedrinho e Marcelo Santana estão deixando muito a desejar e o Lloyd não está jogando bola. Não estou passando pano para eles, não. Só estou dizendo que o que o Euriquim fez é muito perigoso. Ele pode ser processado, inclusive, e joga a galera, joga para a galera, para gerar conflito. E outra coisa, eu quero só entender uma coisa aqui. Então, o Pedrinho foi eleito, o Pedrinho tem que fazer tudo sozinho. O Pedrinho tem que achar um comprador para a SAF sozinho, tem que gerir o futebol sozinho, tem que gerir o basquete sozinho, tem que gerir os outros esportes do Vasco sozinho, tem que tentar vender o potencial construtivo para a reformar São Januário sozinho, tem que contratar jogador sozinho, tem que pagar salário sozinho, tem que achar patrocinador sozinho, tem que cuidar da mídia do Vasco sozinho. Peraí. É claro que não, porra. O Euriquim sabe disso, que o pai dele foi presidente. O doutor Eurico Miranda tinha um monte de gente lá dentro lá que fazia as coisas para ele. É claro, antes de você liberar, de você canetar, você olha, você analisa. Não, isso aqui não. Isso aqui tá vetado. Não, isso aqui eu assino, beleza. Então eu acho muito pra tumultuar também essa fala de que não é o Pedrinho que toca o Vasco, é fulano e ciclano. Ué, do mesmo jeito que o problema jurídico, quem tá tocando é o Carregal e o Salomão. Não é o Pedrinho, porra, não é ele. Do mesmo jeito que a questão do potencial construtivo é o Renato Brito. Do mesmo jeito, é muito ruim, mas
Quem cuida, no caso da pasta de futebol, é o Marcelo Santana. Quem cuida é o Marcelo Santana. E o Pedrinho está ali avalizando, sim ou não. Do mesmo jeito que tem a equipe da Vasco TV, mas tem o editor da Vasco TV que faz o trabalho dele. O Pedrinho não precisa ficar ali em cima. Do mesmo jeito que tem o responsável pela logística do clube, pelas viagens, passagem, alimentação, e o Pedrinho não precisa fazer tudo. Ele comprar passagem por passagem, ele comprar cada pão, cada bisnaguinha de pão, cada frutinha para botar na mesa para o jogador tomar café. Não é por aí. Não é por aí. Você delega funções e você administra. Você é um presidente. Por exemplo, na política comum, você tem um presidente que tem um monte de ministro, cada ministro ali no seu quadradinho, a papelada chega na mesa do presidente, ele analisa e fala, não, isso aqui não quero, não, isso aqui tá ok. É assim. Então quando o Euriquinho vem a público e fala, não é o Pedrinho que está gerindo o Vasco, é fulano e ciclano, pra tumultuar e jogar pra galera. No meu modo de ver, tá? Eu gosto muito do Euriquinho, mas na minha opinião, acho que ele tá fazendo isso aí, é um movimento político. Movimento político, tá? Minha humilde opinião. E quando ele falou da questão do Lloyd, é uma coisa muito grave, que eu tô em cima dessa parada aí, eu não tiro a razão dele falar. Eu só não gostei dele jogar pra galera e não dar nome. O Euriquinho tinha que ter dado nome. O nome da empresa, do empresário, tá? E tinha que ter dado o nome de quem que mandou o Lloyd falar ali supostamente aquilo na live. Se esse alguém mandou ou não. Tá? Então eu acho que assim, é muita coisa para tumultuar o Vasco. É por isso que eu falo, o Vasco tem muito problema político, por isso que a coisa não anda. A coisa não anda. O Euriquinho tá louco para participar da gestão, tá doido. E o Pedrinho não deixa. Se tá certo ou errado, eu não sei, porque eu não conheço o Euriquinho pessoalmente. Uma coisa é você ver o cara na mídia, outra coisa é conhecer o cara ali, tete a tete. Agora, tá muito claro que o movimento do Euriquinho é um movimento parecido com o movimento do Júlio Brandt. Quem tava ali, coisa e tal, e agora tá levantando um monte de situação para tumultuar. O Brandt fez isso, deixou o conselho para tumultuar, o Euriquinho é grande benemérito e tá jogando essas situações aí. Se o Euriquinho tiver razão no que ele tá falando, eu sou um dos primeiros a vir aqui no YouTube e falar, Euriquinho, você é o cara, parabéns, né, fez um trabalho investigativo top, né, pô, desculpa, coisa e tal. Agora, o que eu questiono é falar uma coisa grave dessa e não dar nome aos bois. É isso que eu questiono, porque aí você deixa no ar que tipo assim, o Pedrinho tá fazendo parada errada, o Pedrinho tá não sei o que, o Pedrinho não sei o que lá. E não é por aí. Me parece que o Euriquinho quer cavar alguma coisa lá a mais dentro do clube, a porta parece que está fechada para ele, ele fica nessa. Porque ao mesmo tempo que ele mordeu, ele assoprou. Ele criticou o Pedrinho, a gestão, falou que gosta muito do Pedrinho, que tem um carinho enorme por ele, que fulano e ciclano é muito bacana e coisa e tal, e é muito vascaíno o Pedrinho, ele é apaixonado pelo clube, mas ele vai muito bem fora do futebol, mas no futebol ele já vai mal, isso eu concordo com o Euriquinho, mas assim, eu senti um movimento de morde a sopra. Eu senti aquele movimento tipo assim, olha, vou jogar pra galera aqui, Pedrinho, eu gosto de você, hein, mas eu vou jogar pra galera aqui, porque, não tô feliz não. Agora, por que o Euriquinho não tá satisfeito? Porque ficou muito claro, ele não tá satisfeito com alguma coisa. E não é só com contratação, não. Não é só com time de futebol, não. Me pareceu ter mais coisa aí, vamos aguardar e acompanhar o desfecho. Eu não vou colocar para vocês a sonora dele falando, tá? Para não ficar dando muito palco também, para não tumultuar mais. Eu só estou dando comentário em cima do que foi falado. Tá curioso, quer assistir? Vai lá no canal do Benja. Procura aí no YouTube, Benja Mibaki e Euriquinho aí, vai aparecer na hora, não tem erro. Tá? Mas é isso. Eu acho que meio que para dar aquela tumultuada. A gente tem um montão de jogo fora de casa agora, o Carille balançando, a gente tá louco pro Carille sair. Aí Deus nos livre, o Vasco perde 2 seguidas aí, dependendo do jeito que for, o Carille já vai embora. Aí já dá aquela tumultuada, a torcida já vem pra cima, a mídia vem pra cima, mas essa fala do Euriquinho é pra colocar fogo no parquinho, da rimou. Então vamos ficar de olho nisso aí, vamos acompanhar de perto, tá, gente? Agora mudando de assunto, falando bastante já de mercado da bola, de situações, de suposições, falar um pouquinho aqui de São Januário, tá? Porque é o seguinte, a Junta Deliberativa aprovou a lista de sócios, tá, gente? Que, do caso, sócios do Vasco da Gama, sócios estatutários, que estão aptos para votar na AGE
para a criação da SPE, que é uma sociedade de propósito específico, envolvendo a reforma de São Januário. Deu até uma trovoada aqui onde eu moro. Então, aprovada então a lista de sócios, tá, gente, pela Junta Deliberativa, que estão aptos para votar nessa criação da SPE. Álvaro, o que é SPE? Como eu já mencionei, uma sociedade de propósito específico. Específico para quê? Específico para administrar os recursos do potencial construtivo e da reforma de São Januário. Tá? E olha só, o Vasco já divulgou o prazo para alguém que se quiser manifestar, algum sócio que quiser se manifestar para impugnar alguém que não esteja apto. Tá? Então se você que é sócio do Vasco, está apto a voto, entende que você viu a lista, entende que tem coisa errada na lista, você pode ir lá no Vasco, tem o prazo para você impugnar, né, um ou alguns nomes dessa lista. Mas a lista já foi aí liberada, tá, gente, pelo nosso conselho, pela junta deliberativa do nosso clube. Tá? Então, mais um passo avançado. A gente acredita que essa SPE, Sociedade de Propósito Específico, seja aprovada agora em maio. Tá? Inclusive, é a projeção do Renatinho, o Renato Brito, que ele é o vice-presidente dessa questão envolvendo a reforma de São Januário. Então, a gente está caminhando. Estamos aí, mais um passo dado, né, rumo ao potencial construtivo. O próximo passo agora é acontecer essa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá, meus amigos? Essa Assembleia Geral Extraordinária, para que crie a SPE. Criando a SPE, o Vasco já pode começar a receber dinheiro, a vender o potencial construtivo, começar a receber recurso para começar então projetar, né, o início das obras do nosso caldeirão. Tá, meus amigos? Fica aí o registro para vocês a título de informação. Agora, vamos falar aqui sobre campo e bola, futebol. Tá? Operário e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Semana que vem, meu Deus, eu tô com uma ansiedade lá em cima, hein? Nossa, eu tô louco para ver esse jogo, tô louco pro Vasco já fazer um ótimo resultado no jogo de ida. É o que a gente espera, né? É o que a gente torce que aconteça. Tá? Os ingressos destinados à torcida do Vasco simplesmente se esgotaram em 15 minutos. Isso mesmo, 15 minutos foram o suficiente para a torcida do Vasco esgotar toda a sua carga de ingresso. Existe a possibilidade do clube paranaense, o Operário, colocar uma carga extra de mais 2.000 ingressos para a torcida do Vasco da Gama para esse confronto da Copa do Brasil. Tá? E meus amigos, a coisa tá pegando fogo. A torcida do Vasco acompanha em qualquer lugar. Se tiver jogo embaixo d'água, a torcida do Vasco vai lá com aquele pé de pato, cilindro de mergulhador, para torcer pelo Vascão. Se tiver jogo lá em Júpiter, em Marte, não sei mais aonde, a torcida do Vasco liga pro Elon Musk, fecha o ônibus espacial e vai ver o Vascão jogar em outra galáxia. Galera, é isso aí. Então fica o registro e a ansiedade para chegar a semana que vem para a gente ver esse jogo da Copa do Brasil. Se tratando de Vasco da Gama e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, né? O jogo é fora de casa. Mais de 10.000 ingressos já foram vendidos, já foram comercializados pela diretoria do Cruzeiro, tá, meus amigos? E olha só, hein? O Vasco da Gama tem um problema aí. Tá buscando a sua primeira vitória como visitante, tá? Enfrentando clubes da Série A. A última vitória como visitante contra clubes da Série A foi no ano passado, tá? Foi no ano passado contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, ali na última rodada, foi onde o Vasco venceu como visitante. Tá, meus amigos? Então, o Vasco aí buscando quebrar esse jejum de mais de 4 meses, 5 meses aí, sem ganhar fora de casa contra clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Esse tabu a gente tem que quebrar, tem que quebrar. É o Cruzeiro, mas o Cruzeiro jogou, viu? O Cruzeiro jogou aí nessa quinta-feira pela Sul-Americana, não viu o jogo, eu sei que jogou, entrou em campo contra o Palestino. Tá? Fora de casa. Então o Vasco ainda tem uma vantagem física aí. O Cruzeiro jogou nessa quinta, vai viajar, vai chegar no Brasil sexta. Vai ter um regenerativo no sábado e vai pro jogo no domingo. Pode ser uma boa pro Vasco, hein? O Vasco jogou na terça. 2 dias a mais de preparação pro jogo contra o Cruzeiro. Tá? Então olha aí, hein? Olha aí. Pode ser bom. A arbitragem desse jogo já está definida. É o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, tá, meus amigos? Isso mesmo, Rafael Klein apita esse jogo. Não gosto desse rapaz.
da pessoa física dele, não, do árbitro. Em campo, amarelinho, com uniforme amarelinho, não gosto desse árbitro, não gosto desse rapaz. Foi ele que fez aquela cagada lá em São Paulo aquela vez, com aquele gol que o Paulinho Paula meteu contra o Palmeiras, que foi mal anulado. Tá? Então vamos ficar de olho. Acho que foi ele mesmo, mas se não foi ele, já fez outras cagadas em jogos do Vasco, não importa. Não gosto desse árbitro aí. Outra situação, surgiu uma fofoquinha aí de que o Vasco pode poupar jogadores, no plural, para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas peraí. 5 dias para preparar o time para jogar contra o Cruzeiro. 5 dias. Ainda pode poupar jogadores pensando no jogo contra o Operário de Madrid. São essas coisas que eu não gosto. São essas coisas que eu não gosto. Tem que ir pra dentro do Cruzeiro com tudo, pô. Tem que ir com tudo. Já falei, os caras estão mais cansados do que o Vasco. Jogaram pela Sul-Americana, vão viajar, vão chegar na sexta aqui no Brasil, nessa sexta aqui no Brasil, cansados. Vão fazer um regenerativo aí e vão pro jogo. O Vasco teve 5 dias para descansar e treinar para enfrentar o Cruzeiro. Ainda tá surgindo essa fofoca de que pode poupar jogador. Não dá. Desculpa, não dá. Não dá para aceitar. Tá? Isso não dá para aceitar. E aí depois acontece igual aconteceu contra o Corinthians. Aquela palhaçada que o Carille me armou lá. Aqui tá entalado aqui, ó. O torcedor do Vasco não engoliu aquela palhaçada até hoje. Estranho, o ex-clube do cara, muito identificado, campeão brasileiro, não sei o quê, e chega lá com 8 jogadores reservas no time titular. Ficou muito estranho aquilo lá. Aí agora de novo essa conversa. Não pode. Se tratando do Carille, surgiu uma situação de que os líderes do elenco, Verratti, Coutinho, Léo Jardim, Hugo Moura e coisa e tal, os líderes do elenco, os jogadores mais badalados, que tem mais moral no elenco, estariam aí apoiando o Fábio Carille. E a diretoria do clube estaria dando aí mais um pouquinho de corda para ele até o jogo contra o Operário. Parece que o Carille vai ser avaliado até o jogo contra o Operário. Aí, mediante essa situação, me sai a notícia que o Vasco pode poupar jogadores contra o Cruzeiro. Tipo assim, ó, Carille, se der ruim contra o Operário, ó, tchau. E tá certo, é isso mesmo, tem que ser isso mesmo, tá? Aí o Carille, então o time contra o Cruzeiro, ó, tchau. Não tem plantel, vocês não me deram jogador, eu tenho que ficar falando mentira toda hora na frente da mídia que eu tenho um timaço e eu não tenho um timaço, então eu vou poupar metade do time contra o Cruzeiro para poder jogar contra o Operário. É tipo isso. Agora, se ele poupar e der certo contra o Cruzeiro, poupou 3, 4, reservas entraram, jogaram, o Vasco ganhou ou empatou jogando bem, beleza. Aí vai para contra o Operário, faz um belo resultado lá, show de bola. Eu não tô ligando pro Carille não, tá? Eu ligo pro Vasco, eu quero saber do Vasco. Mas tá muito estranho isso aí, tá? Tá muito estranho isso aí. E é claro, o jogador também não vai ficar falando mal do treinador também não. O jogador não vai ficar falando mal do treinador. Quem vai falar mal do treinador é os caras que não entram para jogar. Por isso que a reportagem fala os líderes do elenco, que são os caras titulares. Aí titular não vai falar nunca do treinador. Agora os caras que não jogam estão sempre de fofoquinha por trás falando do treinador. A verdade é essa. Essa é a grande realidade. Tá? Essa é a grande realidade. Mas olha, o Cruzeiro muito mais cansado, a torcida do Vasco vai se fazer presente, o jogo não é no Mineirão. O Cruzeiro muito pressionado pela torcida e pressão interna também, e pela mídia também. Cansado. O Vasco está com a faca e o queijo na mão para buscar esses 3 pontos em Minas Gerais. Aí depois, como está com a faca e com o queijo na mão, aí passa um cafezinho, pede um pãozinho de queijo, uma caçarola, aquele café mineiro, né? Brincadeiras à parte, o Vasco tem que ir com tudo para cima do Cruzeiro. E depois, passar o carro no Operário, não quero saber. Não quero saber. Não quero saber, porra. Porque o Vasco de hoje não é mais aquele Vasco de 2021, de 2022, que perdia para o Operário, que empatava com qualquer time aí, pô, com Brusque, com Criciúma, com Joinville, aquela patifaria.
O Vasco de hoje é um elenco que foi gasto em 2 temporadas mais de 300 milhões de reais. O Vasco gastou em 2023, o Vasco gastou em 2024 e gastou em 2025. Esse plantel nos custou, torcedores, mais de 300 milhões de reais. Não tem desculpa. Não tem. É obrigação, com todo o respeito ao fantasma do Paraná, lá, o Operário, com todo o respeito ao clube, aos torcedores, aos jogadores. Mas é obrigação do Vasco ganhar esse jogo lá e aqui no Rio. É obrigação. É obrigação. Não tem outra narrativa, não tem outra história. E se tratando do jogo contra o Cruzeiro, esse negócio de poupar jogador é a maior contradição do futebol brasileiro esse ano até agora. Porque o Pedrinho vem e fala, o Vasco está entre os melhores entre os 8 melhores plantéis do futebol brasileiro. Aí vem o Carille, o nosso elenco está fechado, não precisamos de reforços, esse elenco tem muita qualidade. Ah, então você tem um elenco de muita qualidade, não precisa de reforço, o seu time está entre os 8 melhores, mas para jogar contra o Corinthians você tem que botar 8 jogadores reserva, porque você não tem plantel. Para você jogar contra o time do Cruzeiro, você tem que poupar jogadores, porque não tem plantel. Entendi. Vocês entendem como é que o departamento de futebol do Vasco é contraditório? Então assim, pra mim acabou a paciência, acabou. É obrigação ganhar do Operário e tem que ir com tudo pra cima do Cruzeiro, porra. Tem que ir com tudo. Se perder, que perca jogando bem, jogando com honra. E se empatar, beleza, e se ganhar, show. E depois é obrigação de buscar o resultado lá no Paraná, contra o Operário. É obrigação. É obrigação. Tá? Pronto, falei. Meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente se vê nessa sexta-feira, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto. Que Deus nos abençoe. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!